Estava lendo aqui, Arthur Nogueira, já pode chamar o Arthur. Luiz Arthur Nogueira, muito boa tarde. A indústria automotiva registrou uma queda histórica em janeiro. Eu queria saber qual é o grande problema da indústria. Não tem carro para vender, ou não tem consumidor para comprar, ou a gente ainda está falando daquelas plaquinhas que não chegam? Pois é, William. Olha, é um drama porque a Omicron piorou o que já estava difícil nos 2 últimos anos com a pandemia, né? O que a pandemia causou na cadeia global, principalmente da indústria automotiva? Não tem chip, não tem semicondutores para produzir veículos. Aí veio a Omicron e agora no começo do ano, muitos funcionários, milhares de funcionários da indústria automotiva aqui no Brasil pegaram a Covid, tiveram de ser afastados, então não tinha funcionário para produzir. Por mais automatizada que seja a indústria automotiva, e já tem muito robô nas linhas de montagem, a gente ainda não pode abrir mão do ser humano. Então, quer dizer, não tinha funcionário e não tem chips, você junta as duas coisas, deu o pior desempenho em termos de produção da indústria automotiva no mês de janeiro dos últimos 19 anos. E quem tem todas as informações na ponta da língua acompanhou hoje de manhã a coletiva da Anfave. A Anfave é a Associação das Montadoras. É o repórter Marcelo Matos. Marcelo, seja bem-vindo ao Mercado Financeiro. Qual era o clima de divulgação do resultado? Era um clima de velório, de desânimo, ou você vê aí uma esperança de que as coisas vão melhorar a partir de agora? Boa tarde, Marcelo. Muito boa tarde, Luiz Arthur Nogueira. Um clima de grande preocupação, né, Luiz? Até porque essa questão dos semicondutores, as peças aí, esse desabastecimento, como você disse, o desarranjo da cadeia produtiva, né? O setor automotivo trabalha no sistema just in time. Aqui não tem mais estoque, né? Chega a mercadoria, o carro é montado, é muito mais dinâmico e também uma redução de custos. Então a pandemia, ela acabou com o just in time. Então nós temos aí as cadeias produtivas com bastante folga em relação à chegada de peças, à ausência, não apenas dos semicondutores, mas também faltou borracha, resina, altos custos também da matéria-prima, principalmente do aço. Como você disse, o pior janeiro de 2003, e olha que as indústrias aceleraram muito também em dezembro, isso também é um fator muito importante. Você colocou o avanço da Omicron, que tirou funcionários também das linhas de montagem, a paralisação das atividades das fábricas em razão aí num ritmo mais lento de produção também por falta de peças, mas também há essa questão agora que se coloca, porque nós teremos uma mudança significativa na lei. A partir de 1º de janeiro, nós passamos a ter aí emissões de poluentes, a redução, questões assim até muito mais criteriosas mesmo aqui no Brasil, e portanto as montadoras aceleraram dezembro para conseguir produzir até o dia 31 de dezembro esses veículos que a partir de hoje já não podem ser mais montados no Brasil, porque existe uma nova legislação em relação à emissão de poluentes. Esse também foi um fator positivo em relação a dezembro, mas negativo agora em janeiro. Há esse reflexo também. Como você disse, a produção caiu 27,4%, 145 mil unidades produzidas apenas em janeiro. Em relação a dezembro, uma queda de 31%, também reflete essa aceleração e depois desaceleração agora em janeiro. E fica a expectativa de normalização da questão dos semicondutores. A princípio seria o segundo semestre desse ano, mas agora as montadoras avaliam que apenas em 2023, normalização mesmo. As vendas já tinham caído no pior momento de 17 anos. Nós tivemos uma queda nas vendas, 126 mil veículos foram vendidos em janeiro, menos 26% na comparação com janeiro, e também agora as projeções para o crescimento desse ano são bem conservadoras, na casa de 4%. Então ainda, Luiz, muito tumultuada essa produção do setor automotivo brasileiro, e esses números aí revelam toda essa dificuldade e também essa queda acentuada, como você disse, o pior janeiro desde 2003, Luiz Arthur. Obrigado, Marcelo Matos. É de fato uma situação difícil. Nós preparamos um gráfico, vamos colocar aqui na tela, para dar uma dimensão do que vem acontecendo. Reparem nessas barrinhas, né? Reparem aqui no canto esquerdo da sua tela, nós tivemos ali abril de 2020, que foi o auge da primeira onda da pandemia, em que a economia toda fechou, as fábricas fecharam, produzimos apenas 2 mil veículos. Depois houve uma recuperação, voltamos a um patamar perto aí de 200 mil veículos por mês, e agora em janeiro, de forma preocupante, a gente cai para um novo patamar abaixo de 150 mil
carros e caminhões e ônibus produzidos em apenas um mês. É um dado preocupante, mas vamos conversar agora com um especialista, que é o Milad Kalume Neto, que é diretor de desenvolvimento de negócios da Jato do Brasil. Milad, boa tarde, seja bem-vindo ao Mercado Financeiro, tudo bem? Luiz, um prazer estar aqui, tudo ótimo, e com você? O prazer é todo nosso. Milad, quando que vai passar esse problema da pandemia? Que a gente já vem 2 anos seguidos de pandemia, com todos esses gargalos na cadeia global. O Marcelo Matos mencionou aí a questão dos principais insumos, desde borracha, semicondutores, chips, e agora veio a Ômicron, né, a cereja do bolo, para afastar os funcionários das fábricas. Quando que a gente vai superar isso? Quando que volta à normalidade? Será que só em 2023? Esse é um trabalho de futurologia muito relevante, porque ninguém estava esperando que essa Ômicron fosse atuar de forma tão contundente em todos os mercados e aqui no Brasil, como você bem expôs, né? A questão dos semicondutores é uma questão muito relevante. O que a gente vem entendendo, a gente tem estudos em uma série de outros mercados, né? O mercado chinês já vem apresentando números satisfatórios, vem apresentando números semelhantes ao número de produção, números pré-pandemia, ou seja, o mercado lá já está se regulando. Então, a tendência é que depois de lá exista uma regulação em outros mercados, né, Europa, a própria Ásia, Estados Unidos, e depois venha descendo até atingir a gente. A gente imagina que isso tenda a se normalizar no final desse ano, mas que vai atingir, de fato, o nosso mercado a partir de 2023. Agora, Milad, a gente tem até fila de espera para alguns modelos de veículos, né? Portanto, o consumidor está pagando um preço elevado, não só pela fila de espera, mas pelos custos que também estão elevados na indústria como um todo. Vocês aí da Jato fazem levantamento, inclusive, de ticket médio. O que você pode trazer para a gente do atual cenário, também do ponto de vista do consumidor? Ótimo. Arthur, eu acho que é interessante salientar que a gente está num momento bem conturbado, né? Então, a gente tem a questão do dólar muito alto, o dólar atinge diretamente o custo do veículo, a gente tem o frete internacional muito elevado, que também atinge todas as peças que chegam no mercado brasileiro, a gente tem a eletricidade muito elevada, a própria questão dos semicondutores. Então, o que a gente tem? A gente tem uma decisão dentro da própria montadora entre trabalhar com um carro de valor baixo, um carro de valor mais agregado. Você tem X peças e X peças para serem colocadas em veículos, vamos colocar então dentro de um veículo de valor agregado maior. Mas, enfim, sobre a questão do ticket médio, acabei de fazer esse levantamento para vocês. Então, a gente tinha um ticket médio em 2019 de R$ 76.430. Em 2020, esse ticket médio subiu, só falando de carros, tá? Subiu para R$ 86.385. Em 2021, esse ticket médio foi para R$ 111.938. E agora, em janeiro de 2022, a gente está em R$ 130.591. É claro que em janeiro a gente tem lançamento de um modelo novo, os preços estão um pouco mais elevados, a tendência é de regularizar um pouco isso ao longo do ano. Mas, de qualquer forma, eu chamo a atenção dos números de o fechamento de 2020 com 2021, 86.385 para 111 mil, quase 112 mil reais. É um número realmente, um salto muito grande. Agora, 1h57. É interessante esse dado que o Milad aqui colocou, porque mostra que, inclusive, o setor automotivo está no contexto de inflação, né? Não é? São vários setores da economia com inflação de custos, a oferta fica mais cara e o consumidor acaba pagando essa conta. Agora, Milad, quem um pouco mais desatento olha assim, puxa, produção caindo, venda caindo, pode imaginar o seguinte, será que vale a pena investir no Brasil? Será que o Brasil é potencialmente um bom mercado para a indústria automotiva? E aí, se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente teve a saída da Ford aqui no Brasil, mas recentemente a chegada de montadoras chinesas investindo pesadamente. Como é que vocês aí na Jato avaliam? Vale a pena apostar no mercado automotivo brasileiro? O mercado brasileiro é um mercado potencial. A gente ainda trabalha com um número de 2 milhões de unidades vendidas ao ano. É um número representativo, a gente está ainda entre os top 10 do mercado mundial. A gente está fatalmente a gente não tem um número fechado, mas a gente vai estar entre os top 8 dentro do mercado de vendas mundial. Então, é um mercado extremamente relevante para todo o mercado. Então, a gente não pode pensar em mercado automotivo sem pensar em mercado brasileiro. Claro que a gente não pode comparar com o mercado francês, mercado japonês, mercado italiano, mercado, enfim, norte-americano, mercado chinês, mas a gente tem a nossa importância dentro do cenário internacional.
E é importante, é relevante, a gente não pode ser desconsiderado e ser jogado dentro do escanteio. A gente é o mercado mais relevante dentro da América Latina, a gente tem a nossa importância e a nossa relevância. Então, o Brasil não pode ser deixado de lado em relação a toda a parte de investimento. Milad, para a gente concluir a entrevista, eu quero falar um pouquinho sobre carro elétrico. Qual é a sua perspectiva de avanço dos carros elétricos aqui no Brasil em relação a preços, que os preços ainda são muito elevados? Se a realidade brasileira vai ser carro 100% elétrico ou se vai ser motor híbrido, por exemplo, com etanol, porque eu também não vejo muito sentido a gente abandonar o etanol, que é uma tecnologia nossa, né, desenvolvida aqui no Brasil. E quando que vai ser uma realidade em termos de quantidade? Quer dizer, quando que a gente vai conseguir ter uma massa crítica circulando a ponto de ter postos para carregar o carro, né, espalhados pelas principais cidades? Luiz, exige muito investimento tudo isso, né? Então é um médio e longo prazo, aí, uns 10 anos acho que seria um bom termo. É claro que todas as montadoras estão investindo em veículos elétricos nesse momento, a gente verifica de fato tudo isso acontecendo, então é uma realidade próxima, mas a gente não pode imaginar que em todas as cidades do Brasil, em todas as regiões do Brasil, a gente vai ter veículos elétricos circulando com zero de emissões. A gente não tem nem capacidade de geração de energia elétrica para tal, então a gente tem uma série de cenários. A gente imagina dentro da Jato que grandes centros dentro do Brasil vão ter capacidade para estar abrangendo esse alto custo de desenvolvimento dos postos de eletrificação e uma frota circulante relevante dentro de um veículo somente elétrico. É claro que pelas dimensões continentais do mercado brasileiro, hoje, sem sombra de dúvida, indiscutível, que o modelo híbrido é o melhor veículo para atendimento do veículo elétrico, né? O que a gente chama de veículo elétrico tem que ter levado em consideração, tem que ser o mercado, tem que ser o modelo híbrido. Isso é irrelevante, isso tem que acontecer dentro do mercado brasileiro. A gente não pode pensar para o Brasil somente em função de autonomia de bateria e tempo de recarga, somente no modelo elétrico atualmente. É verdade. Confesso aqui que o meu sonho de consumo é um carro elétrico e também movido a etanol, que tenha pelo menos esse modelo de motor híbrido. Milad Kalumi Neto, diretor de desenvolvimento de negócios da Jato do Brasil. Milad, muito obrigado pela sua entrevista, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a vocês e todos os ouvintes. Forte abraço. 2h01. E para finalizar a nossa participação aqui no mercado financeiro, um dado importante de inflação. A inflação medida pelo IGPDI da Fundação Getúlio Vargas acelerou 2,01% em janeiro, pressionado por preços de commodities e de combustíveis. O resultado ficou acima da expectativa e, com isso, o índice acumulado em 12 meses está em 16,71%. Nós preparamos um gráfico, reparem na evolução do IGPDI em 12 meses. Repare que nós tivemos o pico ali em maio de 2021, 36,5%, depois foi caindo. A boa notícia é que, embora num patamar ainda muito elevado, a tendência agora desse acumulado em 12 meses e caindo gradativamente, a gente deve encerrar esse ano na casa de 7%. Importante explicar aqui que o IGPDI tem 3 componentes. 60% vem do atacado, e aí pesou muito no mês de janeiro a alta dos combustíveis nas refinarias. 30% vem de preços ao consumidor. A boa notícia é que esses preços subiram pouco em janeiro, isso é bom para o nosso bolso. E 10% do índice vem de construção civil. E aí a má notícia é que os materiais de construção estão com preços ainda subindo bastante. A expectativa é de que a partir de agora o IGPDI vá se acalmando, principalmente porque o dólar, essa é uma boa notícia, já caiu 5% no acumulado deste ano e o câmbio tem um grande efeito sobre esse indicador calculado pela Fundação Getúlio Vargas. E com essa informação, eu encerro aqui a minha participação no mercado financeiro. Daqui a pouquinho, às 2h30, Samidana vem com todas as informações da Bolsa de Valores. Um abraço para você, William. Obrigado, Luiz Arthur Nogueira.